Você está no podcast da Tuti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Tuti. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é tão importante para nós, odontopediatras, como para as famílias que vão vir para a primeira consulta: choro e comportamento da criança. Para isso, nós vamos receber hoje a psicóloga Faiza. Ela é psicóloga da rede de educação do nosso município e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre comportamento, choro e o que cada um quer dizer e quando a gente deve se preocupar. Bem-vinda, Faiza. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, nesse início desse contexto, né, a gente queria conversar um pouco dessa parte de choro. Muitos pais, eles chegam no consultório e eles acreditam que a gente, por ser odontopediatra, que a criança jamais vai chorar. E aí, ou às vezes eles relatam assim, que foram outro consultório e a criança chorou. Mas assim, em muitos momentos, o choro de uma criança, de um bebê, de uma criança pequenininha, é uma maneira dela se expressar. E às vezes é muito difícil pra gente que atua numa região tão íntima, assim, dela, na boquinha, que a criança não chore, né? Na verdade, se a gente for começar do princípio, a gente tem que pensar na questão cultural, né? A imagem do dentista, da cadeira, do barulho. Então, já começa dali com as falas, você vai pro dentista? Olha só, ele vai machucar você. Ou então, ele vai usar aquela broquinha que vai fazer aquele barulhinho. E aí, a criança já começa a se assustar porque perde a naturalidade do contexto que é saúde, né? Saúde bucal. Eles não entendem isso, eles não entendem que a carizinha dele tá ali, pode atrapalhar ele. Eles sabem que ele tá indo para um lugar com uma pessoa desconhecida, que é uma sala gelada, que às vezes não tem um atrativo para ele, só vem depois o atrativo, né? A balinha, ou ontem eu ainda recebi um paciente que tinha acabado de sair de consulta de odonto com um anelzinho brilhante, então esse estímulo ele acaba vindo depois. Naquele instante, naquele primeiro momento, a criança começa a lidar com o que é desconhecido. Eu tô num lugar estranho, estou sendo atingido de alguma forma. E aí vem o choro como uma forma de se expressar, não necessariamente da dor, mas do medo. Exato. Do medo, da insegurança, de um lugar diferente, de uma questão que foi imposta, não foi escolhida, eu não escolhi inicialmente estar aqui. Por isso que a gente trabalha tanto essa parte do lúdico, do não associar a parte de saúde. Então, ser tudo muito colorido, ter o desenho passando, enfim. Só que o que eu acredito que a Camila compartilha dessa mesma questão com os pais. Eu vejo pais que às vezes evitam trazer os filhos, porque são crianças que manifestam muito mais o choro, elas se expressam muito mais através do choro. E pais ao longo da consulta que ficam muito desconfortáveis com o fato da criança estar chorando, que pra gente é algo muito normal. Então, o que falar para os pais, para que os pais entendam que o choro é uma forma de se expressar quando a criança ainda não consegue usar as palavras, não é? É que quem não consegue lidar com esse choro são os próprios pais, né? Culturalmente falando, né? A gente sempre volta para a questão da cultura. O choro da criança, ele não é benquisto. Então, o choro da criança é a criança que é mal educada, é a criança que não recebeu orientação direito, para não dizer coisas, né, ainda piores. Então, o choro da criança, ele não é bem visto pelas outras pessoas que acabam, por exemplo, em um mercado, vê a criança chorando, já começa a ficar de olho, assim. Então, os pais, eles se constrangem com esse choro e acreditam que para vocês, ou pra gente, porque a gente também recebe assim, olha, ele não para de chorar. Mas o choro é uma ferramenta nossa também. O choro é uma ferramenta de trabalho nossa. Claro. Porque a criança, ela não é um robô para não sentir absolutamente nada naquele contexto, em que ela vai trabalhar com completo, não só uma pessoa desconhecida ou local desconhecido, mas o que vai acontecer com ela. Claro, a maioria das vezes tudo é novidade para aquela criança, né? Até que ela aprenda que não, que ali é tranquilo, que ela pode se sentir segura. A gente não sabe também quais foram as outras experiências dela, né? Às vezes a criança já vem com traumas de médicos, por exemplo, e aí bem comum, muito comum
Porque a parte odontológica, a gente hoje tem mudado um pouco essa realidade, mas sempre vem bastante tempo depois do pediatra. Ou da primeira, né, às vezes, não, um caso respiratório que precisou, às vezes, de hospitalização, enfim. Então, geralmente chega pra gente depois de algumas experiências. Tem mudado, ótimo, isso é muito bom. Perfeito, Mas sim. 90% dos nossos pacientes já tiveram algum histórico médico antes de vir ao odontopediatra. Ainda é o caminho que se caminha deles desconstruírem essa imagem do dentista, né? Que hoje a gente consegue moldar bastante. Mas, por exemplo, você tem que escovar os dentes. Se você não escovar os dentes, você vai ficar com cárie, seu dente vai cair, e aí você vai ter que ir no dentista. E aí, Então, a dentista, se você não se comportar, você vai no dentista e ele vai te dar uma injeção. exatamente. É quase uma punição por você não ter feito ir ao Exato. dentista. Exato. E eu falo isso porque com psicólogo também é assim. Então, deixa de ser aquela coisa boa, aquela coisa positiva de que você vai melhorar algo. Saúde bucal, Exato. saúde mental. Não, você não se comportou da maneira como eu quero que você se comporte. Então, você vai ser punido indo até essa cadeira. E assim, ó, até que os pais compreendam, né? Tudo bem. Ele não é tudo bem, né? Mas assim, o pai pensa assim, vou ameaçá-lo com alguma coisa ruim pra ele não fazer. Mas o dia que essa criança ia realmente precisar ir no dentista Exato. e ele realmente precisar fazer uma injeção, olha o que ele vai entender que algum comportamento ruim ele teve e aquilo ali foi uma punição e a gente tem que desconstruir muito isso, né? Isso, porque a criança sempre vai associar coisas, ela trabalha por associação. Então, se eu entendo que eu fiz alguma coisa ruim, eu vou levar essa injeção a qualquer momento. Então, eu fico travada e isso joga ali pra eu quando for adulto. E aí? Não vou ter medo, vou ter medo de errar, eu vou ter medo de fazer coisas que possam ser consideradas coisas erradas. Então, tudo isso pode acabar E gerando muitas contexto vezes, futuro. claro, a criança precisou ir ao odontopediatra, porque não higienizou, com alto consumo de doces e tal. Mas alguns casos são acidentes realmente, uma queda. E aí ela vai precisar, às vezes, buscar um atendimento que vai precisar ser mais invasivo, que vai precisar desse... Então, na cabecinha dela, aquilo não vai funcionar. Mas eu tava fazendo tudo certo. Por que eu tô sendo punido da mesma forma? Então, Exato. mesmo que não tenha a primeira via que a família trouxe, mas teve um acidente no meio do caminho. Então, aquela condição toda ali na cabecinha da criança é confusa. O que por si só já, se tratando de acidente, já desestabiliza completamente a criança. Então, ela está extremamente sensibilizada. E aí eu venho para o ponto principal. Cadê o acolhimento? Onde que tá essa questão de tudo bem, meu filho, eu acolho o teu choro. Eu entendo o teu choro e vou te ajudar a superar ele. Porque antigamente, a gente aprendia o quê? Engole. Engole o choro. Seja educado na frente da tia. Hoje em dia as coisas mudaram, as crianças mudaram, a geração é completamente diferente e a gente já entendeu que não funcionou engolir o choro. Sim. Né? Que hoje os adultos estão ansiosos e com uma grande tendência à depressão porque a gente não soube lidar com as nossas emoções. Então a gente precisa acolher essa criança que tá sim em sofrimento, e esse é o maior sofrimento, se a gente for colocar, né? Esse é um grande sofrimento da vida dela, ela não conhece outros sofrimentos. Claro, então, aquele momento, ela tá extremamente sensibilizada e eu preciso me sensibilizar junto com ela. É importante a gente deixar bem claro, crianças não têm capacidade neurológica de autorregulação. Isso elas não têm, porque elas estão em formação. O que elas precisam é de um adulto corregulador. Então, se eu estou desregulado, eu vou desregular minha criança também. Sim. E aí, se são dois desregulados ali, a consulta não vai fluir e a gente não vai conseguir um bom resultado no tratamento, no acompanhamento. E crianças, elas tendem a confiar, nós adultos também, né?
em quem fala a verdade. Exato. Então, tu cria vínculo com a criança a partir do momento que tu não mente e que tu cumpre tudo aquilo que tu faz, né? Então, eu vou a gente vai fazer assim, assim. Por isso, o mostrar, né, que a gente faz muito em consulta de manejo. Ó, isso vai funcionar dessa forma, isso é desse jeito, isso vai ser usado por tanto tempo, para você conseguir me ajudar a entender a sequência, tempo, enfim, para a criança não ter, ele não gosta de nada que não é previsível. Exato, a criança gosta de previsibilidade, a gente tem que né? trabalhar sempre com a previsibilidade e com a honestidade. Vai doer? Um pouco. Vai. Dizer que não, aquele susto do ui, doeu, aí já perde ali, Aí né? tu perde a confiança dela e tu não consegue mais tratar ela, porque tu mentiu pra ela, né? Ela não vai entender como uma amenização da coisa. E os pais falam isso, não, mas não vai doer nada, tá tudo bem. Não, vai doer sim, a gente sente dor, é bem incômodo, mas é importante. É igual quando a gente trabalha com regras, não é legal. Sim, não é legal, né? As crianças dizem pra mim, não é legal. Eu disse, não é legal, é importante. Tem diferença entre a gente compreender o que eu de fato preciso fazer e o que dá para deixar passar. E nesse contexto de regular a criança, eu converso com os pais, porque muitos pais estão ali tentando ajudar, reforçando de forma positiva. Mas a forma como ele fala também interfere, porque a cabecinha daquela criança, ela é muito assim, o que é falado é o que eu entendo. Não é igual a gente, né? Quando a gente diz criança, não entende sarcasmo. Não, né? Então, tudo literal. a gente brinca, exatamente, tudo literal. Então, assim, olha só, meu filho, isso aqui não vai doer. O fato do meu pai, a minha mãe, que me protege, é porque pode ser que aquilo seja uma ameaça para mim. Então, eu já vou ficar mais vou ficar mais alerta, eu não vou conseguir, às vezes, relaxar muito, entender aquela situação, brincar mais naquele momento, porque não, aquela frase acende um alerta nas crianças, né? Porque quem me protege tá me avisando que não vai doer. Então, tem o risco de doer. De sentir dor naquele momento. Exato. Né? O próprio barulho dos aparelhos pode acabar incomodando elas, até a gente, quando a gente, né? A gente vai é que, infelizmente, o consultório odontológico, né? Ainda bem que a gente tentou montar o nosso o mais acolhedor possível, mas assim, a gente tem uma luz no rosto, né? Tem um negócio que faz uma trepidação e que faz barulho, e que sai água. Pessoas em em cima de mim, um sugador. É um ambiente que, dependendo da idade da criança, ele é bem assustador, assim. Tu imagina colocar um bebê de 1 ano numa cadeira para fazer algum procedimento. Aquela criança, não necessariamente ela tá chorando por dor, ela tá chorando porque ela tá gritando, mãe, olha aqui o que estão fazendo Pelo amor de comigo." Deus, me socorre, estou com medo. Mãe, porque às vezes a gente fala para os pais, porque é aqueles pais super protetores, que aí a criança, ela já vem com medo por causa da super proteção que ela tem em casa. Então, o pai e a mãe ficam assim, mas ele não tá com dor? Mas tem certeza que ele tá com dor? Então, assim, quem trabalha com esse universo infantil, um dos pontos é saber identificar o tipo de choro, né? Exato. Porque existem diferentes choros que vão dizer se a criança tá com dor, se ela tá com birra, ou se simplesmente é um choro porque ela tá incomodada com a situação, né? E dá para saber olhando a situação em si. Dá para saber olhando, percebendo como que os pais estão se comportando, o que que os pais estão fazendo naquele momento e como que ele tá reagindo. Sim. Ele já chegou no consultório chorando? O que que ele escutou antes? Ele tava calmo, tava tranquilo e ouviu o barulhinho da broca, ficou com medo. Aí a gente já sabe que é um choro de medo. Ele não queria estar ali porque ele queria estar jogando, né? E a gente consegue pescar, sabe? Porque ele tava jogando, viu o Free Fire dele, eu tive que tirar o celular da mão dele para ele vir aqui. Sim. Então é nesses momentos que a gente consegue identificar o fundamento desse choro, né? O reverso disso sempre vai ser o mesmo ponto, que é a questão do acolhimento. Existem, né, famílias que são extremamente organizadas, né? Não no sentido de críticas, é questão de funcionalidade, e famílias que podem ser mais desorganizadas. Então, eu tenho consulta 2h30, 2h25, vou lá, tiro ele, não almoçou, não escovou os dentes, não fez nada, bem, vamos. E pra onde que eu tô indo? Tu vai pro dentista.
Não teve nenhum Não planejamento teve antes, planejamento, não teve a previsibilidade, não teve esse contexto de preparar aquela criança para acolher, porque Ter aquela rotina, né? a rotina, porque para eu acolher, eu preciso olhar para minha criança, eu preciso cuidar da minha rotina, estar bem para poder olhar para aquela criança, para fazer a preparação e sempre pensando que vai ser redução de danos, porque a gente não sabe como aquela criança vai reagir. Exato. Porque volta para a questão de ser um ambiente completamente novo, por mais preparado que seja, ela pode ser que naquele momento se assuste. Então, se é um choro de birra, como que eu vou tratar esse choro? Eu vou conversar, vou trabalhar da maneira mais lúdica possível até eu centrar essa criança, porque adultos correguladores não são só os pais, nós também somos, né? exato. E aí a gente consegue fazer a condução. E aí trazer uma experiência positiva. E aí nas próximas vezes que ele precisar de um acompanhamento, qualquer tipo de acompanhamento, ele já vai associar, opa, aquele dia foi legal, né? E aí ele vai conseguir trabalhar, nessa próxima vez ele vai conseguir ir na consulta tranquilo, assim. É por isso que a gente, às vezes, bate um pouco na tecla da importância da primeira consulta. E de, às vezes, quando não é uma urgência, emergência, a gente poder ter essa primeira consulta para a criança entrar, conhecer o ambiente, nos conhecer, entender os processos, fazer coisas que são menos invasivas, como uma profilaxia, uma limpeza ali no dente, para ele conhecer todos os barulhinhos das coisas, para daí, num próximo, a gente conseguir, talvez, né, fazer um procedimento mais invasivo, Bem assim. importante, sempre explicando tudo para ele, o que vai acontecer, conduzir eles, sempre trabalhar com imagens também, crianças adoram trabalhar com imagens para que eles consigam entender, ó, este aparelhinho aqui vai fazer isso no teu dentinho. Isso é muito legal que os pais também Bem possam trabalhar em casa legal. antes das Bem consultas, legal. né? Ó, Bem meu legal. filho, às vezes até pegar, porque hoje a gente tem acesso, né? Pega Tudo. aqui o celular, ó, essa é a tia Jogos que vai de te tablet, atender. de dentista, que eles vão Isso. brincando Aham. antes das consultas e já... O espelhinho, eu peguei já, acho que já passou também, contigo também, com certeza, os pacientes. Às vezes os pais que falam que tem aquela boquinha que compra Aham. com o espelhinho, Brinque de 99 tem hoje em dia pra brincar. Ah, já brinca em casa. Também, né? Se Exato. colocar nesse aí lugar. ele já entra e olha, tem uns que olham, eu tenho um desse em casa. Esse aqui eu já mexi. Aí já... Aqui eu já limpei o dente, agora eu vou escovar e vou fazer não sei o que. E já chega fazendo os procedimentos. Às vezes até a própria que vem umas anestesiazinhas, umas maiores, eles já vão fazendo no dente mesmo, tipo, não como algo assim, nossa, aquilo ali é um machucado. Não, já faz parte, então o dentinho leva a injeção, e aí ele escova, e aí ele limpa, e aí, na cabecinha dele aquilo faz sentido, porque se tá na Sim. brincadeira, é porque deve ser legal e não é perigoso, enfim. E os pais, eu acredito que todo mundo que trabalha com criança tem os pais que não entendem que a gente precisa validar o choro. Uhum. O choro, ele é importante na comunicação, então, assim, a criança ou começou a dizer, ela tá segurando ali, ela não quer chorar. Tudo bem chorar, não tem problema, tá tudo certo, pode chorar. E às vezes eu vejo os pais se irritando, e aí é o único momento que o choro me irrita, ou me atrapalha no atendimento, é quando o pai se irrita com o choro. Sim. E aí começa, às vezes, de uma forma agressiva a falar com a criança, do tipo, fica quieto, para de chorar. Pai, não tá me atrapalhando. Não, tá Mãe, tudo tá bem, tudo tá certo. tudo bem. Pra mim aqui tá. Mas não, ele tá chorando. Não tem Sim, problema. porque Pra mim tá às vezes tudo é bem. uma forma que a criança tá querendo comunicar naquele Exato. momento, Ela né? tá chorando, mas ela tá paradinha. A boquinha tá aberta. Tudo que a gente pede o comando, Faz. ela faz. Só que com um chorinho. Então, às vezes, ou é um chorinho pra esconder um barulho. Eu tenho crianças que fazem tipo, um lamentar. Olha só. Quando tá usando, porque aquilo ali pra Uma desliga proteção. né? Como então aquela criança que ela realmente tá com medo, aquela lágrima corre, e tu vai prestar atenção naquilo ali, tu vai dizer pra ela que tá tudo bem, Tá tudo bem. que pode chorar, mas que a tia precisa que ela confie na tia, que da próxima vez ela vai ver que não precisa ter medo, porque é tudo mais tranquilo, que a tia sempre vai falar a verdade pra ela, e que e eu sempre falo, porque eu quero ser tua amiga, nós vamos ficar amigos. E eles adoram, né? E amigos não mentem um pro outro, é quase a frase do Stranger Things, né? Amigos não mentem, mas
É isso que a gente traz para ele poder confiar, ver que ali é um universo seguro. Exato. E assim funciona na educação, e assim funciona numa terapia com uma psicóloga que precisa fazer, né? A criança, ela tem que confiar em ti para que ela também possa dizer o que tá sentindo. Porque a criança que às vezes não fala que tá doendo, porque ela tem medo de incomodar, ou, né, tá acostumada a não poder se expressar. E isso eu acho muito triste. Eu tento trabalhar de uma forma diferente. É bem triste porque as pessoas começaram a deixar um pouquinho de lado o que é do ser humano para a gente poder viver uma rotina muito automatizada e muito tecnológica. E aí os sentimentos e as emoções, eles ficaram invalidados. Por quê? Porque ou eu tenho que estar o tempo todo bem, né? As crianças têm que estar o tempo todo bem, e a gente, qualquer expressão fora daquele dito, abre aspas, padrão, fecha aspas, porque não existe comportamento padrão, né? Só ver questões culturais diferentes, uma cultura, falo com propriedade, uma casa de cultura árabe com uma casa de cultura brasileira, completamente diferente. Eu não posso padronizar algum comportamento, sendo que numa casa acontece de uma forma, outra casa acontece de outra. E a gente esquece ou ignora o que é mais triste ainda, que as emoções, elas fazem com que a gente viva em meio social. Por exemplo, eu não posso ir para um velório sorrindo. Eu vou triste para um velório, porque aquele momento é um momento triste. A raiva, ela vai me fazer sair de lugares que eu não tô me sentindo bem. Eu não tô feliz em um lugar, não tô feliz em um relacionamento, eu não tô feliz no emprego, eu começo a sentir uma coisa ruim, uma raiva, aquilo ali vai me fazer sair daquele lugar. Porque a gente precisa, enquanto seres humanos, nos proteger o tempo todo. E tem uma coisa que para mim é bem que eu observo e que eu fico muito entristecida, é que a gente esquece que as crianças também têm sentimentos. Porque a gente acha que é só pegar, arrumar a chuquinha, botar as coisinhas, bora, vamos, acabou. E não, a gente está tratando de um ser humano. Tem uma frase de um poema que eu gosto muito, que eu sempre cito nos meus atendimentos, entre outras palavras, que diz assim: seus filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da vida com ânsia da vida por si mesmo. Vem através de vós, mas não sois vós. E eu sempre digo isso pro pai, porque a gente acha que os nossos filhos, eles devem agir como a gente tá sentadinho, paradinho, bonitinho, eles vão ficar assim também. Mas não vai ser assim. Então, se naquele momento ele está com medo, ele está com medo. A gente também sente medo, só que a gente esconde, né? Diz, não, mas hoje eu vou num lugar diferente, então... Mas aí a gente finge que a criança tá é mais bem. transparente, né? Nessa parte, assim, nós conseguimos ser um padrão de sociedade. Exato. Eu posso estar incomodada aqui na presença de vocês, mas eu vou ser educada, eu vou responder, eu vou sorrir. A criança não tem essa diferenciação ainda, né? Que tem duas coisas muito importantes. A criança não tem filtro social, ela aprende, né? E o filtro social vai ser dentro do contexto familiar dela, que ela vai aprender como agir. E o medo também é construído, né? Se a gente for fazer uma anamnese muito, muito, muito bem feita, né? Que a gente sempre acaba tirando muita coisa dessa primeira conversa, a gente percebe que os pais também tinham medo de dentista. Então, eu noto, às vezes, que é aquela criança que vem no consultório, ela nunca foi no dentista. Nunca. E ela chega com muito medo. E aí os pais comentam, não sei por que tem medo, eu nunca falei nada. Será? Será que às vezes... Porque a gente esquece que a criança tá ali, né? Tá sempre de olho. Às vezes Radarzinho. Sem um radarzinho. Se não teve alguns comentários, assim, e aqueles pais não ficaram um pouco ansiosos antes da consulta, e a gente acaba passando esse nervosismo, essa ansiedade pro nosso filho. Então, assim, com todo... que tu tem um histórico... Nossa, a primeira vez que eu fui no dentista doeu tanto. Ele fica, como é que ele vai reagir? Meu Deus, vou levar. Será que ele vai deixar? Será que uma conversa com o pai assim? Será que ele vai abrir a boca? Será que ele vai deixar escovar os dentes? E a criança ali do lado, escutando. Então, assim, a gente passa muito dos nossos medos e frustrações para os nossos filhos, né? Completamente. A gente tem que pensar. Se hoje a gente pegar um bebezinho pequeno que tá brincando e botar ele com animais que são considerados perigosos, ele vai achar o leãozinho fofinho, bonitinho, porque ele não sabe ali. Aí se algum adulto chega, grita com ele, manda se afastar, faz expressões de medo,
corre, ele vai entender. ligar o alerta, ele vai aprender que aquele é um animal perigoso e que ali eu preciso ter medo. O medo, ele é importante para nos proteger. Então, eu preciso ter medo de atravessar a rua antes de olhar para os dois lados, eu preciso ter medo de comer alguma coisa que eu acho estranho. Até a questão ali, né? Se a gente for ver das emoções, o nojo ele me previne de passar mal, Sim. né? Quando eu vejo alguma coisa que é por né, questão do cheiro, alguma coisa. Então, esses medos eu uso para me proteger. Mas tem outras coisas que são medos colocados. Né? Então, os medos, a gente sempre fala, tudo que é excessivo é patológico. A partir do momento que eu não consigo levar meu filho pro dentista porque ele tá com medo excessivo e lá existe um choro exacerbado, a gente tem que analisar o que está acontecendo por trás, porque ali por trás a gente pode estar tratando de um trauma que vai acabar interferindo na saúde dele depois, né? Que pode ser um reflexo do medo que os pais têm, né? Em relação a tudo. Então, assim, uma mãe que tem muito medo que o filho faça qualquer coisa, que saia de casa e que fica, né, a infância, a adolescência, sempre assim, ó, a vida é muito perigosa, as pessoas são perigosas, não pode confiar. Eu esses dias estava vendo em alguma entrevista uma apresentadora falando que aí ela perguntou pro filho por que o filho não tá em idade de festa, enfim, tá, né, adulto, tem, sei lá, 17, 18 anos, e ele falou que ele tinha medo de sair por tudo que ao longo da vida dele ele escutou que as pessoas são perigosas, que podem colocar drogas no teu copo, que não olha pra ninguém assim porque alguém pode vir e pode te bater, enfim. Então criou um medo dele que ele tá deixando de viver fases de socializar, de estar com o pessoal da idade dele. Que é um momento que tem que são aproveitar. extremamente importantes. Porque a família construiu um medo que não necessariamente é real. Jean Locke já dizia que nós seres humanos somos uma tábula rasa. Nós nascemos com uma folha em branco e a gente escreve a nossa história. Só que eu vou lá e digo, né? Respeito muito a opinião de Jean Locke. Porém, quem começa a escrever a nossa história são os nossos pais. Sim, sim. E eles que vão determinar o nosso comportamento, para onde a gente vai direcionar. E se eu vivo nesse meio do medo, é como eu vou me expressar. E aí, o problema não tá. A gente pode apresentar o melhor consultório do mundo com o melhor tratamento do mundo. É intrínseco. E aí, ele vai ter essa resistência e não vai conseguir evoluir nos tratamentos porque aquilo ali vai estar associado a uma coisa ruim. Sim. Sendo que é uma coisa boa, porque o tratamento pode ser ruim, mas o resultado que é o positivo é estético, eu tirar minha cárie, se a gente for olhar na questão de odonto, né, eu não sentir mais dor na hora de comer, porque às vezes a dor que eu sinto na hora de comer alguma coisa é muito maior do que a dor que eu vou sentir na cadeira do dentista. Não, mas o que é importante a gente também é que mudou-se tanto as técnicas que talvez aquela mãe que hoje tem 40, 50 anos, Não é a mesma coisa. ela ia no dentista e o dentista ou não dava atenção, não vale, ou né, a anestesia era muito rápida e doía, ou a anestesia nem chegava a fazer efeito e já iniciava o procedimento. Então, é um paciente que realmente pode ter sentido dor em procedimentos. Hoje é totalmente inadmissível uma criança sentir dor num procedimento. Claro, desconforto é diferente de dor, né? A gente sempre explica isso para os pais, porque algumas sensações a gente não consegue tirar, mas a dor, né? Então, assim, os pais entenderem que isso também não vai acontecer, também faz trazer mais cedo. Por quê? Muitos pais, não vou levar porque eu tive uma experiência ruim que eu acho que vai ser replicada. Então, eu não quero que ele passe por aquilo ali. Só que aquela doença, aquele problema, ele vai aumentando. Então, quando precisa intervir, já é algo um pouquinho maior, um pouquinho mais complexo. Bem mais invasivo, e bem mais, né? de mais tempo de cadeira, mais de uma vez para conseguir solucionar o problema. Então, tem uma visão que mudou, mas que nem todo mundo acompanha. Exato. Né? E aí acaba replicando isso em família, né? Então, com os outros filhos, com o mais novo, enfim, isso a gente vê que às vezes é comum numa família ter essa mesma visão ruim de um serviço, né, ou de um atendimento em saúde, ou a gente vê que às vezes replica para todo mundo. O pai, a mãe, os irmãos, enfim, e aí a gente acaba tendo dificuldade de ajuda e dificuldade de acessar aquela família e conseguir o manejo daquela criança também, porque muitos pais têm dificuldade de entender que o manejo é necessário.
consultas de manejo são muito importantes para a gente conseguir tirar esse medo, deixar a criança segura e os procedimentos serem mais fáceis quando precisarem serem feitos, né? A consulta de manejo na odontologia, mas acredito que na parte de psicologia existe da mesma forma, né? Sensibilizar a criança, né? Com o ambiente, com as coisas que a gente vai usar. Pra gente poder estabelecer esse vínculo, a criança entender. Às vezes elas falam pra mim em consulta, tô com medo, se expressam de alguma forma e eu sempre digo, aqui comigo você está seguro. Enquanto eu estiver com você, você está segura. Eu vou te manter em segurança, porque aquele ali é um ambiente de segurança para ela. Porque tanto a saúde bucal quanto a saúde mental, elas estão associadas, que é o mais íntimo do ser humano, né? Então, a gente está trabalhando com aquilo que é delas. E eu sempre falo para os pais, né? Para que eu consiga ter um avanço no comportamento, na questão do acompanhamento, eu preciso da ajuda da família, porque sem a ajuda da família, o meu trabalho, ele acaba ficando sem pilares, assim. Porque eu vou precisar daquele pai, uma coisa é eu atender um adulto e falar assim, olha, eu preciso que tu faça atividade física para tu tratar a tua ansiedade. Outra coisa é eu falar para aquele pai, eu preciso que tu leve teu filho todos os dias para dar uma caminhada. Eu vou precisar dele, mas para isso assim, a gente também precisa de sensibilizar esses pais para eles entenderem que não é só o trabalho do profissional. E aí vem a questão do que eu sempre falo também, que é a questão da parentalidade ativa e principalmente afetiva. Eu estou com meu filho, eu olho meu filho e eu cuido do meu filho. Porque uma coisa, né, a gente ir lá ter filhos, outra coisa é eu, de fato, desenvolver minha maternidade. É complexo, a minha maternidade e também a minha paternidade, né? Que a gente tem as duas vias aí, né? É complexo, parece que é muito mais fácil do que é, mas não é. A gente acaba entendendo a maternidade como coisas, dando importância para coisas que talvez não tenham importâncias. Às vezes a gente só mantém a criança viva, né? Eu vou dar remédio, eu vou cuidar, eu vou dar banho, vou dar comida, mas e o momento? Maternar é E muito o mais que maternar é isso. muito mais que isso. O tempo de qualidade e o respeito mútuo. E eu ouvi aquela criança. Porque uma criança que chora demais, ela não foi ouvida, né? A gente... E talvez ela só seja ouvida quando ela chore, né? Por isso ela chora. Muito. Exatamente. É a forma que ela identificou de chamar a atenção. Porque eu não digo estou triste, ela não vai saber dizer estou triste, ela não vai saber estou com medo, ela não vai saber o que vai acontecer aqui agora. Ela vai se expressar no choro. E a gente não foi trabalhado para lidar com esses choros. Né, gente? Nesse tempo de evolução, né? Genética e evolução também das gerações, a gente não foi preparado para lidar com os choros, a gente foi trabalhado para lidar com resultados. Eu vou te dar o resultado, vamos, você vai sentar na cadeira, ela vai abrir a tua boca, ela vai fazer tal coisa. Claro, isso a gente está falando de exceções, né? A gente sabe que nem todos são assim, que a gente está fazendo uma leitura do que pode ser que aconteça em algumas situações. Mas o resultado é aquele choro que não está sendo escutado de uma maneira compreensiva. Porque daí eu fico com vergonha, daí eu acho que eu tô perdendo tempo, eu acho que eu vou perder a consulta, eu acho, sabe? E aí vira uma bola de neve, o que é pior ainda, porque daí chega em casa e eu não acolho, eu brigo. Sim. Exato. Tem crianças que a gente vê que param de chorar porque elas estão com medo Da de reação quando dos pais, sair né? dali. Tem criança que às vezes chorou durante o atendimento e aí só escuta assim, a gente já tinha conversado sobre isso. A criança não quer sair do consultório, mas não porque ela tá achando muito legal tá ali, porque ela gostou dos brinquedos, não. Porque ela tá com o medo do que espera ela em casa. Né? Então, assim, claro, a gente entende que existem crianças que usam o choro para birra, que elas já entenderam que elas vão conseguir, a parte também da parte psicológica, que é individual de cada um. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem crianças que pegam as coisas mais rápido, são mais inteligentes e entenderam que aquilo ali vai favorecer de alguma forma. E tem crianças que realmente o fato as coisas assustam
as coisas magoam muito mais fácil. Então, elas estão chorando, elas estão mais, ou até às vezes mais quietas. Tem crianças que às vezes entra no consultório e não fala, né? Eles ficam em silêncio e aí tu tem que ir aos pouquinhos e criando a confiança, ela se sentindo acolhida ali, para que ela te explique alguma coisa aconteceu. Talvez não vai ser na primeira consulta. Quando ela retorna, ela já volta outra criança. Nem parece aquela mesma. E tu brinca na recepção e chama. E ela já vem pulando. E ela já bate foto naquele dia. Porque ela viu aquele lugar ali. Eu posso falar, né? Eu posso me expressar. Eu posso ficar quieta e observando e ninguém brigou comigo. E foi tudo ok, né? Então agora, hoje eu posso chegar e brincar, hoje eu posso chegar e falar, né? E isso a gente vê muita diferença de uma, duas consultas, as crianças como elas voltam diferentes. Principalmente crianças que já vêm com algum trauma. Então esse acolhimento, o falar diferente, o fazer diferente, faz diferença para a criança e para os pais. Às vezes a gente recebe, nossa, aquele teu gesto ali, isso foi o que me ajudou, eu tava tão aflita e eu vi que você fez isso e que ele tava ali seguro e que ele tava conversando. Ai, aquilo acalmou o meu coração. E aí a gente ganha o dia, né? Mas é o resultado. Tudo valeu a pena. É o resultado que a gente espera, né? Porque as crianças, elas são pessoas individuais, são indivíduos que a gente trabalha, que a gente olha. E quando eles se sentem vistos, eles retornam isso na maneira como eles vão agir, se comportar e nos tratar também. Entende? Porque na primeira vez, talvez um pouco de medo, na segunda vez, que a gente escuta bastante, né? Ele tava louco pra voltar aqui. Ele ficou falando a semana inteira de ti. Isso é muito legal de ouvir. E a gente vai percebendo também que a gente consegue também acalmar os pais, né? Nesse contexto, assim, vai aprendendo a como lidar com eles para que eles possam também olhar. Porque às vezes eu faço as coisas no automático e não percebo que aquilo ali que eu tô fazendo, tipo, ó, não fala, deixa eu te terminar de falar, depois tu fala. Não, peraí, vamos ouvir o que essa criança tem a trazer, mãe, tá tudo certo. E aí a gente vai conduzindo, então da próxima vez ela já vai assim, opa, peraí, escutar meu filho é importante. Nossa, eu não sabia que isso estava acontecendo com meu filho, eu não sabia que ele estava sentindo essa dor. E aí a gente vai conseguindo conquistar ele dessa forma. O choro da birra por si só, a gente tem que analisar não a birra em si, né? Não o choro da birra por si só, mas o que levou ele a ter essa birra, né? Porque o choro de birra geralmente vem com muita história por trás. Muito uso de tela, pouco sono, má alimentação, falta de rotina, falta de organização. A criança mais irrita, pedindo limites, né? Exato. Quase As isso. crianças imploram por limites, sempre. Isso, a gente também gosta de limites, né? A gente tem horário pra tudo, a gente tem regra pra tudo, né? Só que é uma coisa muito natural que a gente já sabe o que faz. Só que a birra por si só, ela vem associada a alguma coisa no desenvolvimento. Então, quando existe esse choro de birra, esse mesmo choro vai estar no supermercado, esse mesmo choro vai estar no shopping, quando eu quero jogar um joguinho. E aí, se os pais enxergam isso de alguma forma, eles precisam entender o que está acontecendo por trás e o que eles podem fazer, né? Ai, nossa, eu adoro falar sobre isso. Porque daí fala muito sobre o que é primeira consulta pra gente. A conversa com os pais, o conversar com os pais e trazer a criança junto. Então, a gente vai entender aquela empolgando. família, sabe? Porque ainda não é dado tanta importância para essa primeira consulta. E às vezes ela vai definir se o nosso tratamento vai dar certo ou não. Porque tanto a informação que passou para o pai, porque o que a gente faz, a maioria das vezes, é de 30% a 40%. O resto precisa ser feito em casa. Principalmente quando a gente já fala de uma doença instalada. Então, eu vou fazer aqui, Mas se lá em casa continuar da mesma forma, quando voltar aqui vai ter o mesmo problema, em dentes diferentes, ou no mesmo dente, ou o mesmo problema, enfim. Uma série de novos problemas aparecendo porque não teve mudança lá. Não adianta só a gente fazer igual no consultório. Sim. Tu vai vai deixar a criança se expressar, e lá em casa ela continua sendo podada, ela não tem voz ativa, ninguém escuta ela e ninguém valida nada que ela faz. O que é uma pena, porque eu sempre olho para as crianças como os futuros adultos.
que serão. E que queremos que sejam versões melhores que as nossas. Exato, versões melhores que as nossas. Eu digo para os pais que eu atendo, os filhos de vocês vão ser os médicos dos meus filhos, que eu não tenho ainda, mas serão os médicos dos meus filhos, serão os policiais que vão cuidar das ruas enquanto meus filhos passam. Então, assim, a gente está preparando essa geração para a geração futura, entende? E a gente precisa desconstruir muita coisa. Até que a gente consiga mudar alguns conceitos do maternar e do paternar para que a gente não repita padrões daquilo que foi instaurado. Porque se a gente for parar para pensar, os nossos pais, eles foram criados por pessoas do século passado. Então, existe muita diferença das pessoas do século passado com as limitações, né? Tanto de dinheiro, quanto de conhecimento, quanto de tecnologia, o acesso às informações, eles eram diferentes. Mas as coisas mudaram, a gente precisa acompanhar isso, por isso desconstruir várias coisas, né? Até a gente construir novas ideias, até a gente conseguir acolher o choro de uma maneira diferente, até a gente conseguir entender essa criança de uma maneira diferente. Uma vez eu vi um meme muito engraçadinho, eu sigo uma página que é de falas de crianças, né? E aí era uma conversa entre uma mãe e um filho, e ele falou, e a mãe falou assim: desculpa, meu filho, a mamãe não fez uma escola de mãe. Aí a criança olhou pra ela e olhou e falou assim: pois deveria ter feito. E antes a gente não existia nem informação sobre parentalidade, né? Hoje a gente já consegue ver algumas coisas. Volto a dizer, a gente tem que entender a estrutura cultural de cada família, que vai ser diferente, maternal e paternal de cada um. Mas na base, né, no que eu afirmo, afetiva, né, e presente, ela tem que estar ali. Carinho e atenção não vai ser diferente em lugar nenhum. Não vai ser Talvez diferente. eu gosto que você se comporte assim, se vista assim, Exato. até pode ter essa mudança. Mas eu estou aqui para te ajudar, e estou aqui para te apoiar, sempre tem que existir em qualquer lugar. Sempre, né? sempre tem que Independente de grau de escolaridade, né, se é mãe, se é pai, se é avô, porque avós, às vezes, eles né, estão muito ali envolvidos na criação dos netos e acabam influenciando diretamente, né? A gente atende muitas crianças que vão com os avós, né? E os avós são o lugar de refúgio, Sim. né? Tipo, eu vou pra minha vovó. Eu vou pra né? avó. Não, tipo, hoje eu não quero eu quero ir na minha avó, né? Porque às vezes aquela atenção é mais ouvido lá na avó, né? Então, o trazer também essa parte da família para junto do atendimento ajuda muito, porque daí tem esse equilíbrio, e às vezes a mãe não tá vendo, porque nem sempre a avó foi aquela mãe, né? Ela tá sendo uma avó muito legal, que escuta o neto, mas nem sempre ela foi a mãe que escutou a filha. É. Porque agora eu tenho mais tempo, né? É o que dizem, né? É um amor sem compromisso. Exato. A minha filha que vai educar, eu vou fazer o que eu queria fazer, porque não tava tendo tempo de te mimar, porque eu tava te educando. Às vezes vem essa conversa. E aquela mãe é daquele jeito com aquele filho, porque ela teve uma mãe que foi daquela forma. E a avó agora consegue ser diferente, então às vezes ela não consegue. E aí, essa conversa, a visão da família é que daí às vezes vai diferenciar na abordagem da criança, né? Porque a criança, eu sempre digo, criança é sintoma da família. Aquilo que a criança vai apresentar, a gente entende, né, na anamnese, na primeira entrevista, aquilo que a criança apresenta provavelmente vem do fundo ali desse contexto familiar. Qual é o principal sintoma? Sintoma não no sentido saúde por si só, mas para usar a expressão mesmo, é muita ansiedade, é muito medo, é muita liberalidade. Ah, eu gosto de coisa X, aí vai ver a família inteira, né, gosta de coisa X. É igual o jogo de videogame, se não, meu filho joga, mas eu jogo muito e isso não vai mudar. Opa, dali eu não posso mexer, entende? Porque daí tem uma estrutura cultural muito fixada ali. E a criança, ela vai representar esse comportamento através do comportamento da família. Isso é muito bonito, né? Porque a gente é uma continuação, mas se tem alguma coisa que interfere nesse contexto, vai acabar reproduzindo comportamento. E aquilo que atrapalha, né? Em escola, em sala de aula, no aprendizado, na convivência,
aí é onde a gente tem mais que ter uma atenção um pouquinho maior, né? A gente queria te agradecer. A conversa foi muito gostosa. A gente pode trazer novos temas. A gente adorou Para outras coisas A pra gente gente nem viu conversar. o tempo passar. Então, a gente queria agradecer a tua participação. Foi Eu que muito agradeço. legal. O teu jeito muito delicado de abordar os assuntos, assim, foi muito legal mesmo. Obrigada. Obrigada, Eu que gente. agradeço. Eu amo infância. Eu amo as crianças, eu amo esse assunto. Me convidem sempre que quiserem. Estou aqui à disposição, muito feliz. E muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau.